Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo aí, entre ontem e hoje, né? Eu sou o Rafael Neri, tá? Sou analista de aplicação e vendas da OTAN Solar Palau. E vou estar explicando para vocês um pouco sobre os sistemas de ventilação, tá? Dando algumas dicas de aplicação, mostrando para vocês arranjo de montagem, tá? E aí, auxiliando vocês aí no que for preciso para a instalação de vocês aí, que é o dia a dia de quem instala e quem está aí no campo, tá bom? Gente, só explicar um pouco da Solar Palau OTAN, tá? A Solar Palau ela surgiu na cidade de Ripoll, na Espanha, tá? Lá no estado da Catalunha, em 1951, por dois engenheiros, tá? O Eduardo Soler e o Joseph Palau, né? E aí eles se expandiram no sistema de internacionalização da marca, tá? Então hoje a Solar Palau hoje ela tem mais de 80 patentes dela no mundo, tá? Sendo mais ou menos aí 20 patentes para equipamentos industriais e 120 modelos de equipamentos para a parte de utilidades. A gente fala de microventiladores e ventiladores para pequena e baixa e média vazão, tá? Então aí a gente passa para um segundo momento, tá? Que em 1963 surge a OTAN, tá? Que aí é uma empresa brasileira, né? A OTAN é a Organização Técnica de Assistência Técnica. É a Organização Técnica de Assistência Técnica, tá? E aí o que a OTAN fazia do início, tá? A OTAN ela ajudava nos projetos de engenharia e fabricavam certos equipamentos, então ela dava suporte, tá? Tanto para a parte de engenharia para a produção de equipamentos industriais, quanto para a parte elétrica, parte de funcionamento de equipamentos industriais, tá? E em 1979, a Solar Palau começou a internacionalização da marca dela no mundo, né? Inclusive, em 1979, a OTAN deixa esse ramo de fazer a parte de consultoria em projetos e a parte de manutenção e equipamentos e a passa a se categorizar apenas como produtora de ventiladores industriais aí, tá? E aí, em 2011, né, que o grupo Solar Palau, que é o Solar Palau Ventilation Group, adquiriu a OTAN, tá, em 2011, e em 2012 passou a se chamar SEP Brasil Ventilação, tá? Só que como o nome da OTAN era tão enraizado e conhecido pela qualidade do serviço que prestava, a OTAN sempre manteve seu nome, né? Então hoje a gente tem uma divisão interna que a OTAN refere-se aos equipamentos industriais, os equipamentos aí para aplicações mais robustas, e a Solar Palau, os produtos SEP que a gente chama, são os produtos de microventiladores e ventiladores para média e baixa vazão, aí, média e baixa pressão, tá? Então hoje a gente conta aí com 21 fábricas no mundo, tá? Incluindo Europa, Ásia e Américas, tá? A gente conta aí com 5 centros de distribuições, centros de desenvolvimento e mais ou menos aí 56 distribuidores aí no mundo, tá? E aí, gente, vem alguma coisa assim, o que significa ventilação? Para que ventilar, né? Dá o sistema de ventilação, o que dá o nome de ventilação, o conceito em si, refere-se muito ao conceito de renovar o ar do ambiente, tá? Isso aí o objetivo disso, né, se dá para o controle de poluentes, tá? E até um pouco relacionado à parte de condições térmicas. E aí a gente fala em que sentido? Por exemplo, você está num sistema de cozinha e você tem lá a coifa pegando fogo lá para cozinhar tudo e aquela temperatura vai se elevando naquele ambiente. O sistema de ventilação está aí para isso, exatamente para controlar esse acréscimo de temperatura que uma própria fonte de geração de calor pode gerar naquilo, tá? Então o sistema de ventilação ele entra nesses parâmetros, tá? Assim como o Marcos estava falando para tratar o ar exterior, uma condição de ar estagnado ela é bem pior do que uma condição de ar circulando, tá? Então, por exemplo, você vai em salas de hotel que normalmente você vê lá um quartinho que fica lá um espaço físico lá, o pessoal começa a guardar móveis, começa a guardar coisas lá dentro e aquilo ali sem renovação e sem ventilação de ar nenhuma, sem circulação de ar nenhuma. Então o ventilador, o sistema de renovação para esses casos, ele acaba auxiliando por quê? Porque eu tenho uma renovação daquela massa que se concentra nesses lugares. Porque aí o vapor de água, o ar ele vai concentrando o vapor de água até um ponto que ele não consegue mais e ele começa, o material que está ali estocado, ele começa a absorver esse vapor, tá? E aí começa a proliferar mofo e bolor aí nos itens ali que entregam aquele local, tá? E aí, quais os principais benefícios de uma ventilação eficiente, né? A gente está falando de uma saúde melhorada dos trabalhadores. Aqui está mais envolvido com as grandes taxas de dióxido de carbono, que às vezes a gente gera,
que a gente gera pelo processo natural de respiração, de transpiração, tá? E aí isso aqui acaba reduzindo o abstencionismo, a falta de funcionário exatamente por essa falta de qualidade do ar interno, tá? Maior satisfação de trabalho, maior produtividade, redução de faltas de produção, tá? E redução de poluição do meio ambiente. E aqui, gente, a gente tem 3 sistemas de funcionamento, de mecanismos de ventilação, tá? A gente conhece eles por insuflação, tá? Que é quando eu tenho a entrada do ar forçada e a saída natural. Então a gente está falando de um sistema de renovação de ar ou de ventilação, tá? Então a gente imputa um ar ali dentro, né? Um fluxo de ar dentro e acaba saindo, a exaustão acaba saindo por frestas de porta, por algumas aberturas que tenham naquele local. Tá? Por exaustão, que é quando a entrada do ar é natural e a saída é forçada, tá? E o sistema de exaustão mista, tá? Que é quando a entrada e saída são forçados por um meio de um ventilador, tá? E aí, gente, o que seria um ventilador, né? É uma máquina que move um gás, né? Acoplado, né? A um rotor, tá? Então ali você tem o cubo das pás, tá? E um motor no eixo, tá? Então ele pega e movimenta o fluido, alterando a sua pressão, tá? Então ele converte a energia mecânica aplicada no eixo, que é aplicada através do motor, tá? Então aqui, ó, e eleva a pressão do fluido por meio do movimento rotativo da hélice, tá? Do conjunto rotor-pás, tá? Por um cubo que você tem, através de um eixo metálico, também conhecido como turbomáquina. Só que aqui tem uma definição importante também, tá? Assim como um compressor, ele eleva a pressão de um determinado fluido, tá? Ele só se caracteriza como um ventilador se ele aumenta a pressão desse fluido operante em mais ou menos aí 7% entre sua aspiração e sua descarga, tá? Isso dá mais ou menos, em via de grandeza, 762 milímetros de coluna d'água, tá? Se a gente passa desse nível de pressão que ele eleva do fluido, a gente já está falando de um sistema de compressão ou um sistema soprador, tá? A OTAN tem ventiladores aí que passam de 1000 milímetros de coluna d'água de pressão, mas a gente chama internamente de ventiladores sopradores e não ventilador de forma natural, tá? Então você tem essa categorização aí para se chamar um ventilador de ventilador, compressor ou soprador, tá? Aqui, gente, só para vocês dar uma olhada mais ou menos nos tipos de ventiladores aí que a gente trabalha, tá? A gente trabalha com os ventiladores do tipo axiais, tá? Ele tem esse nome aqui porque ele tem um efeito axial no movimento do fluido, né? Então ele absorve o fluido pela sua aspiração e passa em paralelo ao eixo até o comprimento da sua carcaça para distribuir no ambiente, tá? Então por isso que ele tem esse nome de axial, porque ele é paralelo ao eixo, então ele é paralelo ao axo do ventilador, tá? E os centrífugos, tá? Que é o radial, que a gente chama, que ele tem um efeito radial, porque ele absorve pelo eixo, só que ele joga o ar em forma perpendicular, tá? Fazendo com que o fluido que é absorvido no centro, ele tem essa fuga do centro quando ele joga, ele impulsiona esse elemento que ele está ali se deslocando. Por que essa configuração de fuga do centro, que ele se chama centrífugo, tá? Ele aspira pela frente, pela parte frontal, paralela ao eixo, que está aqui, e joga esse movimento, pelo movimento circular, ele joga o fluido perpendicular ao eixo, tá? Então por isso que ele tem esse nome de centrífugo, porque a ideia é do fluido entrar e jogar fora do eixo dele aqui. Aí, gente, só para vocês verem, tá? Eu vou mostrar para vocês também a parte de arranjos, de montagem. Aqui é mais ou menos a foto de um axial de arranjo direto e um axial de arranjo indireto, tá? E aqui a composição de um ventilador axial, no caso, né? Bocal de aspiração, carcaça, motor, né? As pás, o cubo, a hélice e aqui um difusor, tá? Normalmente os itens da OTAN a gente vende meio padrão, tá? Por padrão, que a gente chama standard, a gente vende sem os elementos como bocal de aspiração, difusor. Isso tudo ele entra como um item adicional ou opcional ao ventilador, tá? O ventilador em si, a sua construção é sempre motor, o elemento pá, né? O elemento pá porque você tem a divisão das pás, que eu vou mostrar, e a carcaça. Todo e qualquer elemento de proteção, por exemplo, grade de proteção, difusor, protetor tubo, elemento flexível, ele entram como opcionais para o ventilador, tá?
E aí são itens que são adicionados ali no requerido orçamento. E aqui o sistema de transmissão indireta, tá? A única diferença é que normalmente você tem o motor para fora, que a gente chama de motor fora do fluxo, tá? Você tem o sistema de transmissão de polia e correia passando aqui com um protetor. E normalmente você tem as pás guias aqui, porque direciona esse ar ele vai trabalhar aqui de forma radial e essas pás guias eles servem para dar o direcionamento axial para o ar aí dentro, tá? Então, os dois têm essas pás guias, tá? Aqui é só dois modelos distintos aqui para vocês enxergarem. A estrutura, tá, de um centrífugo, tá? Só para vocês conhecerem. Né? Então você tem aqui o rotor, as pás, né? O rotor e as pás, né? Então para você ver a estrutura, o cubo, colarinho, base do mancal. Aqui a gente está falando de um sistema de mancal no fluxo, que é o mancal quando ele tem contato com o meio do fluido, tá? A cinta de fechamento, tá? A área de descarga. Aqui, gente, tem uma diferença um pouquinho. Por exemplo, a gente tem duas caracterizações de velocidade. Tem a velocidade periférica, que é diferente da velocidade de descarga. A velocidade periférica é a velocidade na periferia, ou seja, a velocidade tangencial do rotor. Isso influencia no quê? No tipo de classe que eu vou construir esse ventilador. Quanto maior a minha velocidade periférica, maior é a classe desse ventilador. Então, por exemplo, se eu tenho um ventilador aí classe 1, normalmente ele vai trabalhar com uma velocidade periférica de até 45 metros por segundo. Se eu estou trabalhando em um ventilador com classe 2, por exemplo, eu já estou trabalhando nele com 60 metros por segundo de velocidade periférica. Tá, e o que influencia isso? Influencia a construção da carcaça do meu ventilador, bitola de eixo e até a construção do rotor. A gente está falando do quê? De um eixo mais com um diâmetro maior, tá? Cada vez que eu aumento as classes, e a gente está falando de uma construção de carcaça com espessuras maiores de chapas, tá? Exatamente para aguentar essa elevação de pressão que eu tenho com ele, tá? Porque se você ver que a velocidade vai aumentar muito, eu vou teoricamente pressionar muito a minha carcaça do ventilador aqui. Então isso vai aumentando as classes do meu ventilador aí, tá? É que muita gente se confunde com velocidade de descarga e velocidade periférica, tá? E aí são duas coisas diferentes. A velocidade de descarga tem mais a ver com a saída do ventilador nesse perfil e a velocidade com que ele vai jogar aqui pela rede, pela distribuição da rede de dutos aí que tiver. E a gente tem o ventilador centrífugo tubular, que nada mais é que ele vai pegar os pontos de operação mais próximos dos centrífugos, tá? Só que o fluxo, o sentido do ar, ele é axial. Então ele vai pegar pontos de curva mais próximos dos centrífugos, que normalmente atingem aí pontos de maiores vazões e maiores pressões, só que numa construção em que o direcionamento daquele ar ali ele é axial, tá? Ele é paralelo ao eixo. Beleza? E aqui, gente, são os tipos de rotores para os ventiladores centrífugos, tá? Tem até materiais técnicos, até da própria OTAN, que falam de outras pás até. A gente tem mais ou menos uns 5 a 6 modelos de pás diferentes, tá? Mas essas são as que a gente mais comercializa e que a gente mais utiliza, tá? A radial, tá? A gente aqui, ó, para pontos de pressão de 300 a 600 mmCA, para vazões de 500 a 150 mil metros cúbicos hora. Aqui são as linhas de referência da OTAN, tá? Que é a RAI e a RMI, e o tipo de fluido. Normalmente a gente utiliza, tá? Para transporte de particulados, grãos e gases com contaminantes, né? E compostos em suspensão. Aqui, tá? Eu tenho esse tipo de granulometria para poder movimentar com essa pá, tá? Então esse tipo de ventilador já é usado para movimentar fluidos ou até o ar que tem uma grande quantidade de particulados, tá? Que aí são em torno de 50 gramas por metro cúbico de ar seco, tá? De ar seco ou daquele determinado fluido que você tem ali. Já o limit load atinge pressões estáticas maiores, tá? Você tem aí... Esses dois atendem pressões elevadas, né? 50 a 500, tá? Uma vazão de 100 a 600 metros cúbicos hora. As linhas que a gente tem de referência, RLS, RLD e LMS. O tipo de fluido, né, são transporte particulados de suspensão, né, como pó de madeira, pó de lixamento, gases em concentrações, gases com compostos de suspensão, assim como ar contaminantes e gorduras em suspensões. Aqui, ó, tá vendo que a granulometria
no sistema de limit load já é bem menor do que se você comparar com o sistema radial de densidade. Então aqui eu consigo movimentar particulados em suspensão de 50 a 150 miligramas por metro cúbico, tá? E aí aqui a gente tem também o Sirocco, que atinge pressões menores, de 20 a 80, tá? Para vazões aí que variam de 200 a 200 mil metros cúbicos hora, as linhas de referência da OTAN, TSA e TDA, e aqui é só transporte de ar limpo, tá? Então aí, para vocês enxergarem, normalmente no nosso segmento aí, a gente costuma utilizar bastante limit load e bastante Sirocco. Radial eu utilizo bastante em segmento industrial quando eu tenho movimentação de particulado. Indústria farmacêutica, indústria de movimentação de tecidos, tá? A gente acaba utilizando bastante aí o radial. Aqui são as linhas da OTAN, né? Para vocês conhecerem quais são os equipamentos nossos aí, tá? Então a gente está falando de um RFS, porque as linhas aqui são as categorizações dela. Quando tem esse G aqui no final, a carcaça ela não é construída em aço carbono, e sim em aço galvanizado, tá? Na imagem aqui é o RFS sem esse G, tá? O RLS e o RLD, que são de rotores limit load, linha com quadro e sem quadro. Essa daqui é muito utilizada para fabricantes aí de máquinas e equipamentos, tá bom? Tem os gabinetes, que é a linha GV nossa, ou a linha GC, né? O gabinete normalmente ele é com painéis de aço perfilado em alumínio e acabamento das pontas com acabamentos plásticos. Já a linha GC ela é mais compacta, ela é menor, ela é feita de chapa de aço galvanizado dobrado, tá? E aí pode ser aplicado com pintura ou sem pintura, vai depender das premissas de instalação. Aqui o tubular, aí é que eu estava falando, ventiladores. Esses ventiladores aqui são ventiladores de alta pressão, então esses ventiladores aqui passam de 1000 milímetros de coluna d'água para pressão, então você vai ver que a área de saída dele é reduzida, exatamente para alcançar essa alta pressão, junto com o rotor, que o rotor dele é mais fininho, tá? Mas as pás dele são radiais, exatamente para movimentação de particulado. Esse aqui também é de pá radial, tá? Só que esse aqui é para pressões menores do que esse em comparação. Esse aqui é o de telhado e esse aqui é o axial, tá? Essas aqui é a linha que a gente chama de linha OEM, que é para manutenção e operação de equipamentos de ar-condicionado. A gente fornece desse jeito para os fabricantes de climatização e refrigeração, tá? E aqui a linha Habitat, que é a linha de microventiladores, pequenos e médios ventiladores, que aí a gente atende aí até uma vazão de mais ou menos 6.000 metros cúbicos hora, por uma pressão aí de mais ou menos a máxima, né? Que aí você tem que curvar pela curva de pressão e vazão, tá? Mas aqui a gente chega até numa pressão desses ventiladorzinhos aqui, até 40, 45 milímetros de coluna d'água eu consigo entregar com esses ventiladores aí, dependendo da vazão. Tá? E quando a gente fala dos arranjos, tá? Aqui tem os arranjos, a gente tem dois tipos de arranjos, né? Arranjos direto e arranjos indiretos, tá? Arranjo direto é todo aquele que eu tenho o motor acoplado no eixo do rotor. Então toda a potência fornecida de motor é a potência no eixo do ventilador, tá? E a gente tem os arranjos indiretos, que é com polia e correia, tá? Quando você fala de eficiência energética, você está falando de utilizar a potência máxima daquela máquina mecânica ali que você tenha, tá? Então quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando de aplicação de arranjo 4, que é o arranjo direto. Só que isso aqui tem a delimitação da gente como fabricante. Se você não for utilizar isso aqui com o sistema de inversor, ele vai te fornecer apenas potência e rotação de eixo, tá? Então a gente tem limitado aí, que é os ventiladores que a OTAN fornece, ela fornece de 2 a 8 polos os seus motores, tá? Então aí a gente tem rotações que variam de 3.350 em média até 850 aí, né? Que aí as rotações variam de acordo com o catálogo do fabricante de motor, tá? Mas aí quando a gente fala de eficiência energética, a gente fala de arranjo 4, arranjo direto, porque no sistema de transmissão por polia e correia aí eu tenho uma perda mais ou menos de 5 a 7% da potência fornecida pelo motor. Beleza? Aí, gente, para explicar um pouco dos arranjos, tá? Arranjo 1 normalmente é um ventilador de simples aspiração, tá? Ele é composto por acionamento de polia e correia. Você tem aqui o mancal apoiando um monobloco, na verdade, ou um conjunto de mancais apoiando o eixo, tá? E o rotor do ventilador em balanço, tá? Então, normalmente, esse aqui é utilizado para realização em exaustões de cozinha,
extrações de fumaça, tá? A gente costuma trabalhar aí com mancais fora do fluxo, tá? Isso não impede que você possa utilizar motores no fluxo, tá? Mas para utilizar motores no fluxo tem uma questão que precisa ser vista, tá? O arranjo 3, tá? Então a gente tem simples e dupla aspiração, é acionamento por polia e correia, assim como um. Só que qual é a diferença aqui? A diferença é que o mancal ele fica no fluxo de ar. Então eu tenho uma base na aspiração do outro lado aqui, eu tenho uma base circular na aspiração e o mancal é apoiado sobre essa base, tá? Então o mancal ele fica em contato com o fluxo de ar. Então, por exemplo, se eu tiver ali um ar contaminante ou com ponto de explosão, eu já não posso utilizar esse tipo de ventilador, tá? Porque eu tenho a fricção no mancal, em enrolamento, e ali pode gerar faísca, tá? Então, normalmente a gente não utiliza esse tipo de arranjo 3 quando ele vai trabalhar aí com um composto que possa aí ser explosivo e possa acontecer incidentes maiores aí, tá? E aí você tem ele tanto na configuração de simples aspiração como de dupla aspiração, né? Dupla aspiração a gente utiliza quando tem altas vazões e precisa trabalhar com pressurização de escada, porque com a vazão dividida pela metade eu consigo ter menor diâmetro de ventilador, tá? Por isso que a gente tem essas duas configurações. Arranjo 4 e 4K. O arranjo 4, eu tenho uma base para o motor. O motor ele é acoplado diretamente no eixo do ventilador, tá? E aí o ventilador aqui, ele é em balanço, o rotor é em balanço aqui, tá? E ele fica apoiado em uma base. E o 4K, que ele é com motor flangeado, que a gente chama de motor FF, acoplado e fixado diretamente na carcaça do ventilador. Quando a gente não tem espaço físico, a gente acaba optando por essa solução aqui, tá? Só que acontece, aqui eu tenho uma determinação de tamanho da carcaça, que eu consigo utilizar até uma carcaça de mais ou menos 12,5 CV. A partir desse tamanho de 12,5 CV para cima, eu começo a passar de um tamanho de carcaça que ela começa a pesar muito na carcaça do ventilador, e eu já não consigo utilizar esse flangeado diretamente. A gente tem o arranjo 8, tá? Que é muito similar ao arranjo 4, só porém com uma base alongada. Então aqui eu tenho uma luva elástica que pega o eixo do rotor com o eixo do motor e faz um acoplamento, tá? E ele tem uma base aí alongada. É acionamento direto, né? Que é sem polia e correias, e aí ele faz esse acoplamento e aí ele tem uma base mais alongada, tá? E o arranjo 9, tá? Para os axiais, o arranjo 9 é com polia e correia, tá? E o arranjo 9 para um centrífugo, ele é com uma base, só que está vendo que ele não tem aquele comprimento da base única aqui? Ele é simplesmente apoiado pela base de fixação do motor numa base inclinada. Então ele tem um espaço físico menor do que se comparado com o arranjo 1, tá? Então esses são os arranjos que a gente tem para selecionamento, tá? E aí tem que ser avaliado aí espaço físico na instalação, tem que ser avaliado a melhor forma de selecionamento também. Sempre que um pedido ou um ventilador é fabricado, a gente sempre necessita da posição de como esse ventilador vai ficar em obra, tá? Assim como a posição do motor em arranjos indiretos. Arranjo direto só vale a premissa de posição do ventilador. Mas quando eu trabalho com arranjos indiretos, que é por polia e correia, eu preciso também me atentar à posição que esse motor vai ter em relação ao que foi projetado e o que vai ser instalado em obra. Agora, a seleção dos ventiladores, gente. A OTAN ela tem dois softwares de seleção, que é o EasyVent, tá? Que é um software online da própria Grupo Soler de Palau. E tem o Vortex, que ele é um executável que você baixa no próprio site da OTAN, tá? E lá você imputa uns dados que vai te dar uma seleção dos ventiladores ali mais indicados. Normalmente ele vai te dar uma série de ventiladores, uma série com 6, 7 opções de ventiladores. E aí você tem alguns critérios aí para poder selecionar aí alguns ventiladores, tá? Para ventiladores centrífugos, a gente recomenda, tá, uma velocidade de descarga até 12,5 para considerar entre média e baixa velocidade, tá? Então, para ventiladores centrífugos, a gente recomenda trabalhar com essa velocidade na descarga, de 12,5 metros por segundo. Quando é uma estrutura de gabinete, tá? Que é uma estrutura que eu tenho a construção desse gabinete e esse gabinete pode reverberar um certo ruído, aí a gente recomenda uma velocidade um pouco mais baixa, tá? A gente recomenda aí mais ou menos 10 metros por segundo, tá? Então, quando te der umas opções de seleção, se a gente olhar por esses parâmetros aí, a gente consegue aí selecionar dentro de uma faixa razoável aí, tá?
Os dados de entrada, eu preciso do ambiente, temperatura do fluido, tá? Porque isso aqui vai influenciar na densidade, a pressão atmosférica ou altitude e a natureza do gás. Porque eu preciso saber se é um gás que tem, se é um ar limpo, se é um ar particulado, se é um ar que eu corro o risco de explosão, tá? Porque eu preciso, se ele correr o risco de explosão, eu preciso construir esse ventilador para que eu não tenha contato entre as partes metálicas. Então a gente chama de construção antissetelhante, tá? Então por isso que a gente é até meio chato lá na OTAN por causa disso, porque às vezes a galera passa umas informações meio simplificadas assim e dificulta um pouco a vida da gente. Mas segue o jogo. E aí a gente precisa dessas informações do ambiente, né? E do sistema de ventilação, a vazão volumétrica, a pressão estática requerida. Aí aqui é outro ponto, a pressão estática, por quê? Porque a pressão estática ela vai variar de projeto para projeto. A pressão de ações que eu acabei de falar, né, de 12,5 metros por segundo para um ventilador centrífugo e 10 metros por segundo para um gabinete. O ruído requerido, tá? E o tipo de ventilador. Sempre tente avaliar esse ponto de operação para um ventilador de arranjo direto. Além de ele ser mais em conta, ele é o que vai te entregar uma eficiência energética maior, tá? Aqui, gente, só para vocês enxergarem mesmo, tá? Então, tudo que baseia os ventiladores tem uma lei, tem um cálculo, tem um dimensionamento, tá? Aqui são as fórmulas que regem a lei dos ventiladores para que a gente consiga aí trabalhar dentro de um range de diâmetros e dentro da sua curva, tá? Então, por exemplo, tá vendo que não é uma conta linear. Ó, em função da vazão, eu tenho rotação a primeira e tenho o diâmetro do rotor ao cubo, tá vendo? Então, por exemplo, às vezes eu vou mudar um ponto de operação dentro de uma curva de um ventilador, eu tenho que ver que parâmetros que eu consigo alcançar e que vão ser alterados para que eu não precise mudar a estrutura física daquele ventilador, tá? Então, aqui são as fórmulas que regem, né? Só coloquei aqui mais para vocês visualizarem e as grandezas que envolvem cada um deles, tá? Então a gente envolve a grandeza de vazão, pressão, tá? Densidade, rotação do ventilador, diâmetro do rotor e potência do ventilador, tá? Normalmente a gente recomenda algumas faixas de porcentagem na curva do ventilador. Então, por exemplo, para um ventilador de passo para frente, que a gente chama que é o siroco, a gente aí aconselha que você trabalhe entre 30% a 80% da vazão máxima desse ventilador. Então, por exemplo, da vazão máxima que eu tenho na curva, tente trabalhar entre 30% a 80%, e não para ir para as extremidades desse ventilador. Na curva, se você ir pelas extremidades, ele pode entrar num sistema de bombeamento, que a gente chama, que é o sistema que ele começa a trabalhar desbalanceado e começa a trabalhar sob trepidação. Porque o que faz ele girar e o movimento girante dele, a construção dele, limita que ele trabalhe nesses pontos externos a essa delimitação que a gente tem, tá? Então o que eu sempre peço? Eu sempre peço para trabalhar dentro de alguns parâmetros. Então, por exemplo, um sistema siroco, trabalhar entre 30% a 80% da sua vazão máxima, vazão e pressão máxima, tá? Para o sistema, por exemplo, de limit load, de 40% a 85%, tá? E no sistema de pá radiais, trabalhar entre 30% a 85%, tá? Da sua vazão e pressão máxima, tá? Para você não chegar nessas extremidades e se você tiver alteração no ponto de operação, você conseguir modificá-lo sem a necessidade de mudar a estrutura do ventilador, trabalhando às vezes ali com o mesmo diâmetro de rotor, tá? E algumas recomendações aplicadas, tá? Recomendadas. Aplicação em cozinhas profissionais atendendo a norma 14518, tá? A gente tem o sistema A, tá? Que é com o sistema adotado de damper corta-fogo, tá? O que a gente recomenda que esse ventilador seja? A gente recomenda que seja um ventilador de mancal fora do fluxo, tá? E ele com carcaça de solda contínua externa, tá? Por quê? O que acontece? Como ele vai exaurir aquela gordura, né? A gente pede que esse sistema seja o mais estanque possível, para que eu não tenha exalar essa gordura para o meio externo. E se no caso acontecer algum sinistro, esse fogo ficar contido na carcaça do ventilador, para que eu tenha tempo suficiente para que os ocupantes consigam deixar o local. Então, a gente faz esse sistema de solda com carcaça contínua exatamente para que a gente consiga atender a norma
e consiga que essa gordura não saia para o meio externo, e se vir a acontecer um sinistro, esse fogo acabar sendo retido dentro da estrutura do ventilador. Tá? Sistema de dreno para lavagem, porta de inspeção, tá? Porque é um sistema que trabalha com gordura. Rotor de resfriamento, exatamente para evitar pontos de aquecimento dentro desse ventilador. E a vedação no eixo. Tá? Aí é o que eu falei, tem sistemas que a gente consegue trabalhar, por exemplo, sistemas de extração de fumaça, a gente consegue trabalhar com sistemas com motores no fluxo, tá? O arranjo 4, por exemplo, tá? O arranjo 4 ou 4K. Só que o que eu preciso para poder trabalhar com esses ventiladores com motor no fluxo? Eu preciso que o motor tenha uma construção especial, que é a construção smoke, tá? Que é para ser resistente aí a 300 a 400 graus por 2 horas, tá? Então, por exemplo, eu consigo fazer ele com mancal no fluxo, só que eu preciso que ele tenha uma construção especial, tá? Aí a gente está falando de um sistema aí de extração de fumaça, por exemplo, já que a gente acabou falando aqui no caso de um sinistro. Agora, quando a gente não tem damper corta-fogo, aí eu preciso que esse ventilador tenha a construção 400 graus em 2 horas. Porque até aqui, quando eu tenho o sistema corta-fogo, quando identificar a presença do fogo, eu vou fechar esses dampers e, teoricamente, esse fogo não vai chegar no meu ventilador. Tá? Quando eu não tenho um sistema dotado de corta-fogo, corre o risco desse fogo chegar no meu ventilador. Tá? Então, o que acontece? O meu ventilador tem que ser capaz de suportar esse aumento de temperatura, né? Para que eu consiga, ao mesmo tempo que o fogo está ocorrendo, essas pessoas consigam sair ali do meio que elas estão habitando. Tá? Então, quando eu não tenho o sistema de damper corta-fogo, a construção ela tem uma construção diferente do que um sistema quando tem o damper corta-fogo. Tá? Isso aí é importante para vocês que vão especificar em projetos. Tá bom? Os ventiladores da OTAN, ele em si, a linha Limit Load, ele já atende, ele na verdade já faz a parte de exaustão. Só que ele não atende a norma, por quê? Porque a norma tem esses requisitos de proteção, de solda contínua, para tentar ali fazer a vedação desse excesso de gordura, e se caso do sinistro, vedar, para que não tenha fumaça espalhando para o lado externo. Tá? E essa construção a 400 graus aqui, que são as duas regras que regem para a gente atender a norma. Beleza? Aqui que eu estava falando para vocês, tá? Aqui é só uma foto de uma aplicação que a gente tem na fábrica da Kimber, que eles estavam movimentando aquele tecido como se fosse um TNT da parte da fralda, tá? E aqui a gente acaba utilizando os pás radiais, tá? Aqui são os tipos de rotores, tá? Então até aqui, essa terceira azulzinho, eu tenho uma concentração de particulado menor, que a gente chama aí das pás Limit Load. Entre o verde e o laranjinha aqui, a gente já tem uma construção radial que permite aí uma granulometria maior de movimentação de particulado, tá? Então sempre para vocês terem em mente que se vocês vão fazer a movimentação de um elemento, um fluido ali que tenha alta concentração de particulado, preferir por ventiladores radiais, tá? Aqui são as duas carinhas do software. Esse aqui é online, esse aqui tem que baixar um executável e instalar na máquina, tá? Para você poder utilizar. Esse aqui utiliza offline, esse aqui é só com internet mesmo e é online. Aqui, gente, só para vocês verem mais ou menos como é que projeta. É que aqui o software ele vai te projetar para você o ponto ampliado ele na curva universal, tá? Então, sempre que você for visualizar esse ponto, é legal que você pegue a curva universal do ventilador selecionado e projete ele para a curva universal para saber que ponto que você se extrai para você evitar as extremidades, tá? E aqui, aqui é um conceito, né? O rendimento é a taxa convertida da energia mecânica entregue no eixo do motor e energia eólica, tá? Porque você sempre quando seleciona um ventilador, você tem a porcentagem do rendimento do quanto ele rende naquele ponto de operação. Né? A gente costuma sempre procurar um maior rendimento, certo? Que é o quanto o ventilador, a energia mecânica vai ser convertida em eólica. Mas tem ventiladores que normalmente o rendimento aí ele não chega a ficar tão bom, tá? Mas a maioria dos ventiladores a gente tenta trabalhar com pontos de rendimento acima de 50%, tá? Aqui são alguns sistemas, tá, gente? Eu não sei se vocês já ouviram falar de efeitos de sistema, tá? Que são quando a gente tem procedimentos aí de má instalação e a gente acaba tendo perda de rendimento eólico no ventilador. Então, todos os equipamentos da OTAN, a gente tem nos centrífugos essa plaquetinha, tá? E nos axiais essa plaquetinha, que a gente mostra mais ou menos aí o que a gente precisa,
como a gente tem que fazer a construção do sistema de distribuição para que a gente tenha maior eficiência dessa distribuição de ar, tá? Nesse link do YouTube, tá? E se você escrever lá, Norma ANCA, efeitos de sistema, vocês vão ver vários vídeos que mostram como isso acontece. Por exemplo, se eu tenho aqui um ventilador, uma curva já saindo por aqui, às vezes eu tenho uma curva com a ponta, que a gente chama de não chanfrada aqui, de tanto vivo, o ar ele começa a fazer um movimento circular aqui e começa a perder rendimento do ventilador, porque esse ar não consegue ter o seu fluido, e fica turbulento aqui e não consegue evacuar pelo sistema de rede de distribuição. Então eu começo a ter efeitos de sistema e isso começa a diminuir meu rendimento do ventilador. Então às vezes tem cliente que pergunta, mas não está entregando tal vazão lá na ponta que eu dimensionei. Vai ver que o sistema de instalação tem um efeito de sistema. Alguma coisa na instalação foi feita de maneira incorreta e eu estou perdendo a velocidade do fluido, até a pressão daquele fluido para chegar no ponto de operação no final. Gente, a gente é membro da ANCA, tá? A OTAN é membro da ANCA. A ANCA, né, Air Movement and Control Association, tá? É uma organização internacional que rege as normas e que rege as normas para a parte de ventilação industrial em todo o mundo, tá? Então a OTAN ela tem um laboratório ANCA lá na sua matriz em Porto Alegre, onde a gente realiza os testes de ventiladores para poder comercializá-los aí ao redor do mundo e até aqui em toda a região do Brasil, tá? A OTAN também tem um curso básico de ventilação no YouTube, tá? Se eu não me engano, são 7 módulos, mais ou menos aí uns 20 a 30 minutos por aula, tá? Então isso aí é legal para vocês terem um conhecimento mais aprofundado aí. Então fica a dica para vocês. E aqui, gente, só finalizando, tá? Eu tenho aqui os contatos. A OTAN está localizada, a matriz em Porto Alegre, onde a gente fica no bairro de Sarandi, onde a gente fabrica os ventiladores industriais. O escritório de São Paulo, onde eu fico, tá? E a filial de Mogi das Cruzes, onde faz a distribuição, né, e comercialização dos microventiladores aí que vocês viram lá no stand da minha mesa. E aqui as nossas redes sociais para estar seguindo aí e interagindo com a gente. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas lá, eu estou à disposição lá e fico à disposição aí de vocês. Beleza.